E aí, meus príncipes? No vídeo de hoje eu vou analisar um vídeo de curta-metragem que tem aqui no YouTube, que é do SCP-1471. E eu espero muito que eu consiga monetizar isso aqui, então eu vou ter que fazer alguns cortes e coisas do tipo para evitar ao máximo levar copyright. Mas de qualquer forma, todos os créditos vão aparecer tanto aqui na tela, quanto o link vai estar na descrição. Então, bora começar. O vídeo já começa deixando bem claro pra gente que o nosso protagonista tem provavelmente algum problema psicológico. E eu chuto que é, sei lá, depressão. Por conta da bagunça e aparentemente ele tem o péssimo hábito de misturar os remédios com bebida alcoólica. Mas tudo parece normal dentro do possível até então. Ele tá jogando com um amigo até que ele é pego pela criatura do jogo. Então ele recebe uma ligação onde descobrimos que o nome do nosso bonitão aqui é Tyler. Eles marcam um encontro e quando ele desliga a ligação do mais profundo nada, ele começa a ver um aplicativo que se chama Malo. Ele até que fica cismado de baixar, mas obviamente ele toma a pior decisão da vida dele e clica no botão de download. E é agora que definitivamente o filme começa. E agora a gente comprova mesmo o quanto a alimentação e a organização desse cara é um lixo total. Ele tava batendo um rango com o miojão dele até que ele se lembra daquele aplicativo estranho que ele tinha baixado há um tempo atrás. E ele vai procurar por ele. Quando ele tenta abrir, acontece um erro, mas estranhamente junto com esse erro, aparece uma notificação de um remetente desconhecido com uma foto. E vocês querem apostar quanto que essa foto é da frente da casa dele? Ele desconfia que quem mandou essa foto seja um tal de Owen, presumivelmente um amigo dele, pensando que talvez ele só tenha trocado de celular, até que ele procura o contato real desse amigo e manda uma mensagem perguntando se ele tinha mandado uma foto da casa dele, mas na verdade o Owen não tinha nem como ter mandado, porque ele estava no trabalho naquele exato momento. O Tyler começa a ficar bem desconfiado, e com razão, até que ele manda outra mensagem perguntando que diabos era aquilo, mas ele não obteve resposta nenhuma daquele número. E olha só, nota de despejo. Parece que além de problemas psicológicos, o Tyler vai perder a casa logo logo. De repente o Tyler começa a ter um pesadelo e acorda num susto bem legal. Ninguém mandou ficar misturando álcool, remédio energético, né? Quando ele acorda, ele verifica novamente o celular e, para sua surpresa, tem uma nova foto ali. Aparentemente, parece uma peruca com cabelos pretos. E, de novo, o Tyler pensa que é o seu colega Owen que tá sacaneando ele. E ele tenta ligar para esse número, mas não dá em nada. Logo em seguida, ele coloca esse número de telefone no Google e o mais surpreendente é que ele não tem registro. Então, como ele tá mandando essas fotos pro Tyler? Desconfiado, o Tyler começa a pesquisar sobre o aplicativo misterioso, porque coincidentemente essas fotos começaram a aparecer logo depois que ele baixou aquele aplicativo. Apareceram muitas pesquisas aleatórias, mas uma em específico chamou a atenção do nosso protagonista. Era um post no Reddit que perguntava: "Mas alguém baixou o aplicativo Malo?" Era um post de 7 anos atrás que dizia: "Olá, eu recentemente baixei um aplicativo chamado Malo. Estranhamente eu não consigo mais encontrar ele na Play Store, mas eu tava me perguntando se mais alguém aqui usou ele. Eu tenho recebido mensagens estranhas no meu telefone e eu tô começando a pensar que essas duas coisas estão relacionadas, porque eu não consigo encontrar nada sobre esse aplicativo na internet. E eu agora acho que eu posso ter baixado um vírus. Se alguém puder me dar uma luz sobre esse aplicativo, por favor. Eu honestamente tô começando a entrar em pânico, porque enquanto eu digitava isso, eu recebi uma foto da minha casa que foi enviada por um número desconhecido." E nesse ponto, o Tyler estava ficando alucinado com tudo que estava acontecendo. Ele coloca o nickname do Reddit daquele André no Google e tem acesso ao Twitter dele. E aparentemente a sua última postagem foi em 2014, exatamente 7 anos atrás de quando ele fez a postagem sobre o Malo. Se é coincidência esse sumiço dele, eu vou fingir que eu não sei. Mas parece que o Tyler ficou tão obcecado por isso e perdendo horas e horas que ele perdeu a noção do tempo. Já eram 5 da manhã e o Tyler tinha uma entrevista de emprego nesse dia. E quase que ele se atrasa. Enquanto o entrevistador dele cumprimentava o Tyler, uma nova notificação do número desconhecido chegou. A entrevista estava indo muito bem. Ele fazia perguntas simples pro Tyler. Qual era a área dele e como ele era no trabalho anterior. Ele estava se saindo muito bem, só que de repente ele começa a se sentir meio que observado, olhando para fora, pra câmera. As pernas dele começaram a tremer, tudo começou a ser um desastre e...
Pelo jeito, o Tyler não vai conseguir essa vaga. Ele sai de lá completamente abalado e, novamente, outra foto foi tirada. Dessa vez no momento que ele estava sendo entrevistado. Chegando em casa, as coisas começam a piorar cada vez mais. Ele conecta o celular no computador para ter um olhar melhor sobre as fotos e, agora, a criatura estava praticamente do lado dele, sem que ele notasse, separado apenas por uma frágil janela. O Tyler resolve abrir aquela primeira foto que ele recebeu na frente da casa dele. E olha só, mexendo na luminosidade daquela foto, aquela criatura sempre esteve ali, mesmo que escondida. Vendo isso, o Tyler simplesmente enlouquece. Ele praticamente invade a casa do seu amigo Owen, que até então não estava entendendo nada. Ele fica procurando por alguma pista que seja toda uma pegadinha do seu colega, alguma câmera, qualquer coisa, mas ele não encontra nada, então ele vai confrontar diretamente o Owen sobre o que estava rolando e do porquê ele ficar pregando uma peça no Tyler. Mas como nós sabemos, o Owen estava mais confuso que o próprio Tyler nessa situação. Olhando o celular do Owen, ele não encontra absolutamente nada que incrimine o seu amigo. E obviamente, o Owen quer saber o que diabos está acontecendo. O Tyler explica para ele que imagens estranhas estão aparecendo no celular. O Owen pergunta desde quando e como isso está acontecendo. E o seu amigo diz que foi desde que ele baixou um aplicativo chamado Malo. E ele também cita o André, que tinha feito aquela postagem no Reddit e que sumiu há 7 anos atrás. O Owen fica bem cético quanto a tudo isso, achando que só precisavam pesquisar um pouco mais sobre o André e que ele não tinha desaparecido como o Tyler estava pensando, mas que de qualquer forma era melhor que o seu amigo ficasse com o celular de Tyler a partir de então. Depois de um tempo, o Owen chama seu amigo para mostrar um artigo de 2014 sobre um garoto chamado André Nelson, o exato mesmo nome do garoto da postagem do Reddit. O artigo dizia que ele enlouqueceu ao longo de 3 dias e que a sua família ouviu ele gritando sobre um tal homem-lobo e que eventualmente seus pais tiveram que interná-lo. E só uma observação, eu não sei se foi proposital ou não, mas quando o Owen ia mostrar outra coisa pro Tyler, ele acaba mostrando uma página cheia de fotos do SCP-1471. E olha só isso, mano. Mas continuando, o Owen continuou a pesquisar mais arquivos com a palavra-chave Homem-Lobo, e ele achou mais 8 incidentes muito parecidos com o do André, que datavam de 2009, 5 anos antes do incidente do André. O Owen finaliza dizendo que não achou nenhuma marca que se chamasse Malo, então era como se aquele aplicativo nunca tivesse existido, mas Tyler insiste em dizer que ele baixou um aplicativo com esse nome. Enquanto eles conversavam, uma nova mensagem chega. Dessa vez era uma foto na frente da casa do Owen. O que quer que fosse, continuava perseguindo. O Owen incentiva o Tyler a pegar algo para se defender, por mais que ele tivesse relutante no começo. Ele teria que se defender em algum momento. Mais e mais fotos começam a aparecer, e o Owen olha pela janela e não vê nada, e ambos começam a entrar em pânico, até que as luzes se apagam. No meio da escuridão, pro desespero de ambos, mais uma foto chega e quando as luzes se acendem novamente, lá está a criatura diante deles. Em um reflexo rápido, Tyler consegue acertar a criatura, que desaparece no instante seguinte. Em um piscar de olhos, o Owen também tinha desaparecido, até que gritos são ouvidos do outro cômodo. A criatura agora estava arrastando seu amigo para onde quer que fosse. E eu vou confessar para vocês, eu achei essa cena um pouquinho engraçada, mas vamos ignorar isso. E puta merda, que raiva do Tyler nessa hora. Eu sei que ele tá em choque e tudo mais, mas ele só fica simplesmente parado por 2 horas vendo o amigo dele se lascando totalmente ali. E quando ele decide atacar a criatura, meus amigos, o plot twist é divino. E me fez esquecer da cena do lobo mau arrastando o Owen. Era simplesmente tudo uma ilusão. O Tyler tinha acertado não a criatura, mas o seu próprio amigo ali. E a cena se encerra com o Owen caindo no chão e sons de sirene da polícia vindo de longe. Era o fim da linha pro Tyler. A cena corta para alguém escrevendo sobre o artigo do SCP-1471. E o nome citado como principal ali é o próprio Tyler, que agora está detido. Aparentemente, o Tyler foi peça principal para que o artigo do SCP fosse escrito, usando a sua experiência com o SCP como uma informação importante. Mas o fim do arquivo é bem preocupante por isso aqui: candidato adequado para matrícula de classe D. Pelo visto, o destino do Tyler não é algo
simples, entre aspas, como ficar detido apenas em uma cela de prisão, mas era algo bem pior. O filme acaba com o celular dele sendo apreendido e colocado numa gaveta com várias outras pastas, fazendo a gente se perguntar se todas aquelas pastas foram vítimas do SCP. E eu acho que provavelmente sim. E assim termina o filme do 1471, que eu curti bastante. Obrigado por assistirem e deem uma olhada no vídeo original para vocês terem a experiência sem cortes. Vai por mim, vale muito a pena ver.